Olá, sou Jaime Pinto. Em 14 de fevereiro de 2026, quero deixar aqui um comentário sobre os candidatos que participaram nas eleições presidenciais. Ora, começo pelo Almirante Gouveia Melo, pois ficou muito conhecido em Portugal por ter esfiado a vacinação que foi feita por causa da pandemia Covid-19. Conseguiu aí Portugal chegasse a estar entre os países mais avançados na vacinação, teve êxito nessa sua missão, tem uma excelente carreira militar. Quando entrou para a política, beneficiou entrando para a campanha presidencial, pois estava muito bem visto pelo povo português, estava em primeiro lugar nas sondagens muito destacados, chegou-se a pôr a hipótese de ganhar logo na primeira volta. Mas ser político não é tão fácil como parece, e na realidade, à medida que foi dando entrevistas, que foi falando e foi participando em debates, foi tentando ir buscar votos, ora mais para a direita, ora mais para a esquerda, sem uma posição política bem definida, dizia que era de centro, entre PSD e PS, então ora ia, pelo seu discurso, procurava obter votos à direita, ora à esquerda, mas acho que o resultado com isso é que foi arreliando pessoas à esquerda e à direita, foi quem nas sondagens, a certo momento tornou-se muito provável que não fosse à segunda volta. Percebeu-se disso e, em minha opinião, penso que reagiu mal, começou a ter um discurso muito agressivo, essencialmente para com Marcos Mendes, e que eu acho que foi mesmo verdadeira difamação, porque Marcos Mendes teve uma empresa privada que encerrou e declarou quais os clientes tinha tido, mas também trabalhou para uma outra empresa de advocacia que não era sua e não declarou quais os clientes tinha tido, e a Gouveia Melo aproveitou isso para difamar, quando clientes de empresas de advocacia têm direito a sigilo, não está certo que que sejam usados para campanhas presidenciais e que os problemas que as pessoas têm quando recorrem a advogados acabem na praça pública por causa de campanhas presidenciais. Penso que é compreensível que Marcos Mendes não tenha divulgado os clientes de uma empresa com quem colaborou, para a qual trabalhou. Mas Gouveia Melo aproveitou isso para difamar. Em minha opinião, foi o que fez realmente na parte final da campanha, e com isso acho que não resolveu o seu problema, afundou-se a si próprio e ajudou a afundar Marcos Mendes. E saíram beneficiados com isso outros candidatos. Penso que houve quem tivesse pensado votar Marcos Mendes e vendo Marcos Mendes a cair, decidiu votar antes ou no Coutinho Figueiredo ou até mesmo no António José Seguro. Portanto, penso que Coutinho Figueiredo, António José Seguro saíram beneficiados. Penso que André Ventura saiu beneficiado também com a divisão do eleitorado à direita do PS. Portanto, acho que acabaram por sair os outros principais candidatos beneficiados e saíram prejudicados o próprio Almirante Gouveia Melo e Marcos Mendes. Portanto, acho que Gouveia Melo, que teve uma excelente carreira militar, que ficou com muito boa, que ficou com muita popularidade após o bom trabalho que fez na vacinação contra a Covid-19, mas acabou depois com esta sua passagem pela política, eu acho que foi muito negativa, porque entrou cheio de popularidade e acabou por ser derrotado e ter ficado em quarto lugar.
tendo passado a parte final da campanha, em minha opinião, a fazer baixa política, a difamar, tirando partido que Marcos Mendes não podia revelar clientes de uma empresa que não era sua e que tinham direito a sigilo, a que os seus problemas não fossem trazidos para a praça pública lá por causa de uma campanha presidencial. Portanto, acho que no caso do Gouveia Melo foi uma participação muito negativa na política, o que não me surpreende, porque ser político não é tão fácil como parece, não é fácil. E aqui está a prova. O Gouveia Melo é uma pessoa inteligente, uma pessoa que era popular, uma pessoa com uma excelente carreira, resolveu entrar na política sem ter experiência, sem estar por dentro, e acho que teve um péssimo desempenho e deu cabo da sua popularidade e ainda perturbou, ainda ajudou a afundar Marcos Mendes. Ora, já Marcos Mendes, quando começou com pouca popularidade, subiu, aí ele e a sua campanha estiveram bem, mas penso que falharam porque não tinham nada previsto para responder a uma campanha de difamação que pudesse surgir. Não era assim tão estranho que surgisse, estando o Chega, havendo um candidato do Chega, o André Ventura, e Marcos Mendes e a sua campanha não tinham algo previsto para responder. Penso que nada responderam nas redes sociais, e as respostas de Marcos Mendes principalmente a Gouveia Melo, que foi quem mais de longe quem mais o atacou. Acho que Marcos Mendes saiu-se razoavelmente bem, mas era preciso melhor. Penso que Marcos Mendes demonstrou também um bocadinho de estreino em debates. Tinha já saído da política há muito tempo, tinha continuado a fazer comentário político, mas é diferente comentário político ou debates, e penso que demonstrou um bocadinho de estreino em debates, mas ainda assim penso que o que o afundou mesmo foi realmente não haver uma resposta nas redes sociais e ao vivo ao Almirante Gouveia Melo, à campanha de difamação. Não houve uma resposta que fosse suficientemente eficaz e começou a cair um bocadinho, e começando a cair um bocadinho, houve eleitorado que se passou então para o Coutinho Figueiredo e até para António José Seguro, e realmente se vira, se olhar para os gráficos da queda de popularidade de Marcos Mendes, corresponde também com subidas de popularidade de Coutinho Figueiredo e António José Seguro. Portanto, o Almirante Gouveia Melo ajudou a subidas de Coutinho Figueiredo e António José Seguro, e também a falta de preparação para uma campanha de difamação por parte da campanha de Marcos Mendes, que contribuiu para isso. Portanto, eu acho que Marcos Mendes, até a campanha de difamação, teve bem, mas não excelente, mas a verdade é que subiu para andar ali entre primeiro e segundo. Se tivesse passado à segunda volta contra o Ventura, que teria ganho. Portanto, Marcos Mendes, penso que teve bem, mas não excelente, até a campanha de difamação. Aí não teve resposta e afundou-se. Coutinho Figueiredo é aqui um caso especial e, em minha opinião, também um bocadinho cómico. Conseguiu um resultado muito superior à Iniciativa Liberal, e isso foi um resultado positivo, sim. Foi um bocadinho beneficiado, foi beneficiado pela campanha de difamação contra o Marcos Mendes, que acho que ele também participou muito menos do que o Almirante. Acho que o Chega, penso que o Chega participou muito pelas redes sociais, o Almirante em frente às câmaras, o Coutinho Figueiredo penso que participou muito pouco, mas também disse qualquer coisa. De qualquer maneira, penso que foi beneficiado um bocadinho por isso, mas teve mérito, se bem que, em minha opinião, de uma forma muito extraordinária, porque teve mérito porque andou pelo país com uma caminhonete com uma grande imagem dele, fez motocross, deu toques com uma bola de futebol,
jogou ténis de mesa, não com a melhor técnica, mas não com boa técnica, mas isso as pessoas em geral não percebem. O que importa é que deu muito espetáculo e apresentou-se com uma campanha muito reformista, parecia que era para primeiro-ministro, pois os presidentes da República não reformam. Os presidentes da República podem promulgar, votar ou mandar para o Tribunal Constitucional leis e decretos que recebam, mas em Portugal não há decretos presidenciais. O Presidente não faz leis nem decretos, o Presidente não reforma. Sendo assim, o Coutinho Figueiredo a fazer campanha, apresentando-se como muito reformador, fazendo campanha parecia que era para Primeiro-Ministro, acabou por ter um resultado muito superior à Iniciativa Liberal, que foi acima do esperado. De qualquer maneira, perdeu com André Ventura, como era de esperar que acontecesse, e não é nada certo que a Iniciativa Liberal consiga tirar partido deste sucesso de Coutinho Figueiredo. Portanto, Coutinho Figueiredo depois voltou para o Parlamento Europeu, onde estava antes. Portanto, qual a utilidade disto? Se alguém tiver uma ideia de para que é que serviu esta campanha de Coutinho Figueiredo, pois por favor escreva aqui abaixo, que eu cá para mim penso que foi só para mesmo por vaidade do Coutinho Figueiredo, que alimentou a expectativa realista de poder ganhar em ser presidente, quando eu não digo que ele não seja uma pessoa com qualidades importantes, mas há poucos liberais em Portugal, há poucos liberais. Ele ainda tentou ultrapassar esse problema, captando votos da AD, dizendo-se herdeiro do Sá Carneiro. Acontece que o Sá Carneiro fez questão, criou o PPD, Partido Popular Democrático, que fez questão que depois passasse a PSD, precisamente para explicar, para que ficasse claro para todos que o partido nem é liberal nem era de direita, que era um partido de centro-esquerda. Portanto, tanto Coutinho Figueiredo como André Ventura tentam captar votos da AD, reclamando serem eles os herdeiros de Sá Carneiro, mas é completamente absurdo. O Sá Carneiro quis que o nome do partido, que já existia, não havia qualquer obrigação, qualquer necessidade de se mudar o nome do partido, e Sá Carneiro e outras pessoas dentro do PPD quiseram que o nome do partido passasse para a PSD, precisamente para ser claro que era um partido de centro-esquerda, um partido de esquerda, um partido social-democrata, e não um partido liberal e não um partido de direita. Portanto, é completamente absurdo que Coutinho Figueiredo e André Ventura tentem ir buscar votos à AD dizendo-se herdeiros de Sá Carneiro. Mas Coutinho Figueiredo acabou por conseguir algum sucesso em buscar votos à AD. Penso que, essencialmente, quando Marcos Mendes começou a tombar por causa da difamação lançada contra ele. De qualquer maneira, olhando para os resultados, é verdade que Coutinho Figueiredo ficou em terceiro, e à frente do Almirante, seguiu um caminho, enquanto o Almirante foi descendo nas sondagens. O Coutinho Figueiredo conseguiu subir e ter um resultado melhor que a Iniciativa Liberal. Eu não sei para que é que isso serviu, mas realmente que foi um resultado superior ao que se esperava, foi sem dúvida. A André Ventura conseguiu segurar o eleitorado do Chega e ainda captar um bocadinho de eleitorado na segunda volta da AD da Iniciativa Liberal. O problema dele foi que António José Seguro conseguiu captar ainda muito mais eleitorado da AD e portanto, com o eleitorado de esquerda mais o que foi buscar a AD, até alguma Iniciativa Liberal,
depois o que o André Ventura conseguiu não foi suficiente, isso já sabia desde o início, já eram o que diziam as sondagens. E não é muito surpreendente que a campanha antissistema contra os outros partidos do André Ventura tenha ajudado a segurar o seu eleitorado na primeira volta, enquanto o dado se dividiu por vários partidos. O do Chega manteve a fidelidade ao André Ventura. O André Ventura passou à segunda volta, mas depois na segunda volta pouco eleitorado mais conseguiu. António José Seguro tinha ganho na primeira volta e ainda ganhou mais na segunda. Ora, já António José Seguro começou com 6% nas sondagens, acabou com 66%, foi um sucesso extraordinário. Penso que beneficiou um bocadinho com a campanha de difamação contra Marcos Mendes, mas ele nada fez por isso, em nada participou, nem à frente de todas as pessoas nos debates ou entrevistas, nem depois subrepticiamente pelas redes sociais. Penso que não participou em nada em campanha de difamação, não fez campanhas de difamação contra quem quer que seja, não procurou caluniar, atacar, entrar em grandes conflitos verbais com outros candidatos. Quando foi ele atacado, evitou entrar em trocas de acusações. Seguiu um caminho que muitas pessoas pensaram que era completamente errado, e que se prova que era que foi um excelente caminho, pois levou de 6% de intenções de voto nas primeiras sondagens até 66%. E em minha opinião, pois António José Seguro impressionou-me bem. Ele sim fez campanha pela positiva, procurou que a sua campanha não fosse baseada em atacar os outros, e procurou realmente fazer uma campanha pela positiva. É claro que é difícil fazer-se uma campanha para presidente feita com algum rigor, porque o Presidente não governa, o Presidente não reforma o país, o Presidente não governa, o Presidente tem que lidar com governos que sejam eleitos pela população e que à partida não sabe quais é que vão ser. Quer dizer, sabe-se o que está neste momento, não é? Mas nos próximos 5 anos há de haver eleições, e não sabe quem vai ganhar, e António José Seguro tem que cooperar com quem quer que seja que ganhe. Portanto, isso torna difícil realmente fazer campanhas eleitorais, e os candidatos que se apresentavam como mais reformistas foram acusando os outros de não ter ideia nenhuma, de não querer dizer nada, só que o Presidente não reforma. O Presidente tem que lidar com as leis que lhe chegam, com os decretos que lhe chegam, que não é ele que faz. E António José Seguro penso que demonstrou inteligência, fez campanha realmente para Presidente e não para Primeiro-Ministro, como ao contrário de Coutinho Figueiredo, que fez campanha apresentando-se como o mais reformista. Parecia que ia ser Primeiro-Ministro. António José Seguro conseguiu fazer campanha para Presidente, não andar a dar espetáculo, nem fez motocross, nem disse que ia fazer muitas reformas, e ainda assim conseguiu chegar à segunda volta e ganhar. Penso que na segunda volta foi ajudado pelo o adversário ser André Ventura, tem uma taxa de rejeição grande,
com as suas campanhas anti-sistema, com tudo o que chama aos outros partidos e aos políticos dos outros partidos. Penso que isso jogou a favor de António José Seguro, mas acredito que António José Seguro teve mérito, seja por chegar à segunda volta, seja pela grande votação na segunda volta, e portanto não teve um desempenho espetacular, mas penso que teve um desempenho inteligente, sensato, e voltado para aquilo que realmente é um presidente. Que o presidente nem tem que ser um praticante de motocross, nem tem que defender determinadas reformas que depois ele mesmo não pode aprovar, tem que ser aprovadas pelo Parlamento, e o Parlamento está muito dividido, muito fraturado. É difícil hoje em dia governos sequer conseguirem aprovar orçamentos, e nem o AD consegue um apoio de uma maioria absoluta, nem o Chega, nem o PS. Portanto, hoje em dia o Parlamento está muito fraturado e é muito difícil sequer serem aprovados orçamentos, quanto mais reformas que façam grandes mudanças no país. Portanto, isso tem a ver com o Parlamento, não é? Com a Presidência. Assim sendo, acho que António José Seguro realmente começou nos 6% e chegou aos 66%, fez um caminho oposto ao de Gouveia e Melo, e demonstrou que, mesmo tendo estado fora da política, depois deixou de ser presidente, deixou de ser secretário-geral do PS há 11 anos, mesmo tanto estado fora da política, mostrou continuar a ser um político um político inteligente, e por isso penso que teve mérito nesta grande vitória, que lhe permitiu ter o maior número de votos de sempre para um presidente, se bem que Mário Soares na reeleição teve uma percentagem maior, mas foi na reeleição, porque quando concorreu pela primeira vez, Mário Soares foi à segunda volta, e depois ganhou a Freitas do Amaral, mas com menos de 52%, se não estou em erro, da votação. Foi já depois na reeleição é que teve uma grande votação. António José Seguro, na primeira vez que concorreu à presidência, ganhou, e com uma votação que já é recorde. Os votos que ele já recebeu já são recorde, e ainda vai receber mais uns votos amanhã em algumas freguesias, sendo que não foi possível a votação realizar-se no domingo passado. Diga-se ainda que André Ventura era o único candidato que já tinha sido candidato, já tinha experiência de ser candidato. Portanto, André Ventura candidatou-se 2 vezes, e recebeu uma grande derrota na primeira volta da primeira vez, e depois uma grande derrota agora na segunda volta. António José Seguro foi a primeira vez que se candidatou e ganhou. Pronto, aqui ficam os meus comentários aqui sobre esta eleição, sobre estes presidenciais. Quem acha que este comentário tem algum valor, por favor, faça gosto e subscreva. Até breve, espero.